Imagine um jovem no coração do Império Romano, coroado aos 14 anos, que desafiou o mundo ao exigir ser chamado de senhora e viver como uma imperatriz. Vestido com sedas brilhantes e joias, casando-se com homens e, acredite, oferecendo fortunas a médicos para transformar seu corpo, Heliogábalo chocou Roma com sua ousadia. Para muitos hoje, ele é visto como o primeiro imperador trans da história, uma figura que despedaçou as regras do gênero e da moralidade em uma das épocas mais fascinantes do mundo antigo. E se eu te dissesse que, 2 milênios depois, a história desse imperador ainda causa polêmica a ponto de um museu britânico decidir se referir a ele com pronomes femininos, reacendendo um debate global? Isso não é uma lenda. É a chocante e inacreditável história real de Heliogábalo, o imperador que explodiu as fronteiras do gênero e da moralidade em uma das épocas mais fascinantes de Roma. Ele nem sempre foi Heliogábalo. Nascido vários hábitos bacianos, sua jornada ao poder começou longe de Roma, em uma cidade síria chamada Emesa, parte do vasto Império Romano. Longe da grandiosa capital, ele cresceu como sacerdote do deus Sol Elagabal, uma divindade local representada por uma pedra negra sagrada. Seus rituais exóticos, cheios de danças e cânticos, já o destacavam como uma figura incomum. Mas como um adolescente sírio chegou ao trono de Roma? A resposta está em sua família, especialmente sua avó, Júlia Maesa, uma mulher com uma mente política brilhante. Na década de 210, o Império Romano estava em crise. O imperador Caracalla havia sido assassinado, e seu sucessor, Macrino, era impopular. Júlia Maesa viu uma oportunidade e rapidamente espalhou o rumor de que seu neto, Bassianus, era o filho ilegítimo de Caracalla, conquistando o apoio de legiões descontentes. Em 218 d.C., com apenas 14 anos, Bassianus foi proclamado imperador, assumindo o nome de Marco Aurélio Antonino, mas mais conhecido como Heliogábalo, em homenagem ao seu deus. Sua chegada a Roma foi um choque. Imagine a capital do império, com suas tradições rígidas, recebendo um adolescente oriental, cercado por uma comitiva exótica, trazendo rituais estranhos e uma aura de mistério. Roma não tinha ideia do que estava por vir. No trono, Heliogábalo não se contentou em ser apenas mais um imperador. Ele queria transformar Roma à sua imagem. Seu primeiro alvo foi a religião. Ele tentou elevar o culto de Elagabal, seu deus solar, uma misteriosa pedra negra de origem síria, acima de todas as divindades romanas, incluindo o grandioso Júpiter. A pedra foi instalada no Palatino, e rituais sírios, com danças e sacrifícios extravagantes, passaram a ser realizados publicamente. Para os romanos, isso era uma afronta direta às tradições que sustentavam o império. Mas foram suas ações pessoais que realmente acenderam as chamas do escândalo. Fontes antigas, como os historiadores Cássio Dio e Herodiano, descrevem Heliogábalo se vestindo de uma maneira que desafiava profundamente as normas romanas de masculinidade. Ele usava sedas coloridas, joias brilhantes, maquiagem elaborada e, às vezes, perucas. Em uma cultura onde a toga era o símbolo do poder viril e da dignidade, essas escolhas eram revolucionárias e profundamente chocantes. Heliogábalo também exigia ser tratado com termos femininos como senhora ou imperatriz, rejeitando os títulos tradicionais associados ao trono. Seus relacionamentos amorosos intensificaram as controvérsias. Ele se casou com uma virgem vestal, um ato considerado sacrílego e sem precedentes, pois essas sacerdotisas eram dedicadas à castidade. Mas suas uniões mais comentadas foram com homens, como o cocheiro Hierocles e o atleta Zóticos. Nessas relações, Heliogábalo frequentemente assumia papéis que os romanos associavam à feminilidade, como o de esposa, algo que subvertia as rígidas hierarquias de gênero da época, minando os fundamentos da virilidade romana. Na Roma antiga, relações entre homens eram aceitas em certos contextos, mas assumir papéis passivos ou femininos era considerado humilhante para um homem, especialmente um imperador, devido às rígidas hierarquias sociais de poder e masculinidade. E o mais intrigante e chocante:
Cássio Dio relata que Heliogábalo teria oferecido grandes somas de dinheiro a médicos que pudessem realizar uma transformação física para torná-lo uma mulher. É difícil confirmar se isso reflete um desejo literal ou uma provocação cultural. Mas o relato sugere uma vontade de transgredir as fronteiras do corpo e da identidade de uma forma que ressoa com discussões modernas, embora o contexto romano fosse muito diferente. Se você está gostando de desvendar os segredos e as curiosidades da história, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. A história de Heliogábalo é fascinante, mas também complicada. Nossas principais fontes, Cássio Dio, Herodiano e a História Augusta, foram escritas por autores que tinham motivos claros para difamá-lo. Eram, em muitos casos, seus inimigos políticos, com todo o interesse em exagerar ou distorcer os fatos. Após sua morte, Heliogábalo sofreu a damnatio memoriae, uma tentativa de apagar seu nome e sua memória da história oficial. Esses textos, portanto, são tendenciosos, exagerando detalhes para justificar sua queda. Por exemplo, há relatos de banquetes extravagantes onde convidados eram sufocados por pétalas de flores ou servidos com pratos exóticos como línguas de pavão. Esses excessos provavelmente têm uma base real. Heliogábalo tinha poder ilimitado e pouca supervisão, mas foram amplificados para pintá-lo como um governante decadente, demonstrando uma liderança falha e uma corrupção pelo poder absoluto. As histórias de Heliogábalo se prostituindo em bordéis ou exigindo ser chamado de prostituta também são difíceis de verificar em sua literalidade. No entanto, esses relatos sugerem que ele usava sua posição para desafiar as normas de gênero e status de forma radical. Na Roma Antiga, assumir papéis femininos ou subordinados era visto como profundamente humilhante para um homem, especialmente um imperador. Heliogábalo, ao adotar esses papéis, pode ter buscado provocar ou, talvez, redefinir o que significava ser poderoso. O que parece mais sólido é que Heliogábalo de fato se apresentava de maneira que desafiava as expectativas de gênero romanas de forma pública e notória. Suas vestimentas, seus relacionamentos e sua preferência por termos femininos são bem documentados por várias fontes. O suposto desejo de transformação física, embora vindo de uma fonte tendenciosa, é um indício poderoso de como ele questionava as normas de sua época. No entanto, é importante não aplicar categorias modernas, como transgênero, diretamente a Heliogábalo, pois as ideias de gênero na Roma Antiga eram moldadas por valores culturais e religiosos muito diferentes. O reinado de Heliogábalo durou apenas 4 anos. Sua insistência em desafiar as tradições romanas mais arraigadas alienou a elite, o Senado e até mesmo a poderosa guarda pretoriana, que deveria protegê-lo. Em 222 d.C., e sua própria avó, Júlia Maesa, percebendo que ele era uma ameaça à dinastia, conspirou para substituí-lo por seu primo, Alexandre Severo. Heliogábalo, com apenas 18 anos, foi assassinado brutalmente junto com sua mãe. Um fim violento que selou sua breve e controversa passagem pelo poder. Após sua morte, Roma tentou apagar sua memória através da damnatio memoriae, mas a história de Heliogábalo sobreviveu como um símbolo de excesso e transgressão. Seu reinado foi breve, mas expôs as tensões de um império em transformação, dividido entre as tradições romanas e as influências orientais que se infiltravam. Hoje, Heliogábalo é revisitado por historiadores e estudiosos como uma figura que desafia nossas suposições sobre gênero, poder e identidade. Sua história nos lembra que as normas sociais não são universais. O que era escandaloso em Roma pode ser visto de outra forma hoje, e vice-versa. A história de Heliogábalo não é apenas uma curiosidade do passado. Ela nos convida a pensar: o que significa ser aceito ou rejeitado por uma sociedade? Como as normas de gênero e poder mudam com o tempo. Em Roma, Heliogábalo era visto como um imperador excêntrico, talvez até perigoso e insano. Hoje, à luz de debates sobre diversidade e identidade, podemos enxergar nele uma figura que, à sua maneira, desafiou os limites impostos. Será que Heliogábalo estava apenas brincando com o poder, usando a provocação como arma em um reinado de privilégios? Ou será que ele expressava algo mais profundo sobre quem ele realmente era?
Não temos respostas definitivas, mas sua história nos mostra que a diversidade na expressão humana não é novidade. Heliogábalo foi um espelho para os medos e preconceitos de sua época, e quem sabe, também para os nossos. E aí, o que você acha de Heliogábalo? Um imperador louco? Um provocador ou alguém à frente de seu tempo? Deixe seu comentário abaixo e conte pra gente o que achou dessa história. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas aventuras pelo mundo das curiosidades históricas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que também ama se aventurar pelos vértices da história.